Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel e eu tinha falado em um vídeo atrás a respeito de os vários tipos de N. E eu achei que era um pouco mais intuitivo, mas talvez tenha ficado um pouco confuso para quem for tentar praticar. Então, por conta disso, eu estou gravando esse vídeo como motivação para ajudar aqueles que encontraram um pouco de dificuldade. Então, a letra A eu fiz em um dos vídeos. Então não vou chegar a fazê-la, mas, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma. Eu vou fazê-lo novamente, só para. Que eu errei também no começo, né? Pode ter ficado um pouco confuso. Então vamos lá. Ele fala que tem a seguinte equação de recorrência. Inclusive, eu vou abordar outro tópico que eu devia ter abordado mais cedo, que é a respeito sobre o T de C. Lembram da fórmula, né? Que é T de C. Eu vou anotar aqui embaixo. T de N é igual a T de A, T de N, né? Deixa eu apagar aqui. É igual a T de N. E esse N, por sua vez, ou ele está sendo subtraído de B, ou está sendo dividido por B, mais a função de N. E tem um T de C, que é igual a D. Onde aqui representa na base da recursão qual é o custo dele, né? A quantidade de chamadas recursivas, a forma como o problema diminui tamanho a cada chamada recursiva e a parte não recursiva do algoritmo, qual é o custo dela. E eu vou abordar isso agora e vocês vão entender o sentido da motivação de eu fazer essa questão de novo aqui. Que eu poderia ter explicado no outro exemplo? Eu poderia. Mas eu vou fazer isso aqui. Veja. Aqui tem n sobre 4, certo? E aí você pode me perguntar. Vou expandir a fórmula de recorrência e vocês vão entender o seguinte questionamento. Então, quando eu expando a fórmula de recorrência para checar na posição n sobre 3, qual seria o tempo de execução que levaria. Aí, lembrando que ele está na função de duas chamadas recursivas. E aí, ok. Aí teria agora que seria, consequentemente, aconteceu mais outras duas chamadas recursivas, então por isso que agora é 2 ao quadrado. E ao fazer isso, o tamanho do problema diminuiu de 3 para 3 ao quadrado. Pronto. Chegamos no n sobre 4. E aí você vai me perguntar: dividir tudo isso por 3 então? Porque aí, consequentemente, se eu divido o n sobre 4 sobre 3, dessa forma aqui, você poderia me questionar o seguinte: então 3 vai passar multiplicando o n. Só que não é isso que está acontecendo. Veja, o n está acompanhado de uma constante que o passa multiplicando. Então, em questão de notação O, se é n sobre 4, n sobre 5, n sobre 1 milhão, é n sobre uma constante. Mas isso não teria alteração na notação O, certo? E, ok. Só que o ponto nem é esse. O ponto é o seguinte. N sobre 4 pode ser escrito como de que forma? De 1 sobre 4 vezes n. E esse n, por sua vez, é o que vai ser dividido por 3. E esse n sobre 4, ou seja, eles estão sendo multiplicados por quem? Por 2. Todo esse trecho está sendo multiplicado por 2, certo? Então, eu vou expandir a fórmula de recorrência mais uma vez, para comprovar o meu ponto. De n sobre 3 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado ao cubo, de n sobre 3 elevado ao cubo, mais o 1 sobre 4, ele não vai aumentar. Ele é o custo constante de n sobre 4, certo? E ele é n sobre 4. Não é, por exemplo, vai ter uma diferença bem interessante com a letra B. Vocês vão entender melhor o que eu estou tentando me referir aqui. Isso multiplicado por n sobre 3. Só que agora é ao quadrado e, consequentemente, multiplicado por 2 ao quadrado todo esse trecho daqui, certo?
Diante disso, vou apagar a forma aqui de recorrência no momento, eu já consigo determinar o padrão para encontrar a base recursiva. Seria aqui 2 elevado a k menos 1. Por quê? Porque antes da base da recursão. N sobre 3 elevado a k menos 1 também é igual à base recursiva, o custo da base recursiva mais o custo das funções de n. Então, teria 2 elevado a k, n sobre 3 elevado a k, mais 1 quarto vezes n sobre 3 elevado a k menos 1, multiplicado por 2 elevado a k menos 1. Certo. O que eu quis provar aqui é que esse 1 sobre 4, como ele está multiplicando n, veja, se fosse multiplicar ou dividir, não faria alterações. Se 1 sobre 4, por exemplo, pode vir o seguinte questionamento. Como tudo isso está em função da recursividade, então eu não teria que multiplicar 1 sobre 4 por 2 e o n por 2 também? Não, porque veja, a função é n sobre 4. É n multiplicado por 1 sobre 4. Então você não precisa alterar, porque quando ele já está meio que junto, sabe? Então não precisa fazer essa alteração. Agora, se fosse mais ou menos, n de fato teria necessidade. A gente vai ver isso na letra B, certo? Eu vou só terminar de concluir essa equação e comprovar por que T de C não pode, nesse caso, onde o tamanho do espaço-problema são consecutivas divisões. Por quê? Veja, a gente encontra na fórmula um teorema mestre e vai se deparar com um negócio desse. Certo? E ficaria igual ao C. Se você diz que C é igual a zero, você implica duas coisas. Você está dizendo que o seu problema vai fazer consecutivas divisões até chegar em zero. E isso é matematicamente só possível com multiplicações que tendem ao infinito. Como assim? Veja, quando você tem 1 para chegar em zero, se você subtrair 1, você chega lá. Agora, de 1 para dividir por alguma coisa, dá zero, tem que ser o quê? Se você dividir 1 por 1 milhão, ainda não dá zero. Dá 0, alguma coisa. Então, você teria que dividir 1 por infinito para poder ser zero. E isso não faz sentido, porque é como se você dissesse assim, tá bom, chegou em 1, agora faça infinitas divisões. Seu algoritmo, ele nunca ia acabar, porque ele nunca ia chegar na base recursiva que é zero. Logo, nesse tipo de problema, que vai dividindo, a base da recursão, ela nunca pode ser igual a zero. Isso não faz sentido. E a outra coisa que comprova que não faz sentido é que você ficaria com isso daqui, certo? N sobre 3 elevado a k é igual a zero. Então você estaria dizendo, se você passar isso aqui multiplicando, você diria que n é igual a zero. E você faz toda a sua recursão, toda a sua fórmula, e substitui todos os n's por zero. Há sentido em você dizer que um algoritmo demora 0 segundos para executar, que ele não tem tempo de execução no final das contas, porque se n é zero, logo ele não executa nunca. Então, lembre-se disso. Quando for dividindo, a base da recursão nunca poderá ser zero. Ela terá que ser maior que zero. E geralmente 99,99, pelo menos eu não consigo imaginar um algoritmo que faça sentido em fazer sua recursão dividindo e chegar na base menor que 1. Ele vai chegar em 1. E ele vai parar ali. Porque não faz sentido ele dividir mais do que isso. Entendem? Bom, agora vamos voltar para a questão. Tanto que vocês podem analisar aqui, ó. Todos os t de 1 que são dividindo, todos eles são 1. O único que faz sentido ser zero é justamente que vai subtraindo. Porque quando ele chegar no espaço 1, ele subtrai 1 e chega no espaço 0. Certo? Bom, qualquer coisa, veja esse vídeo de novo, veja essa explicação de novo, porque você vai perceber. E faça essa comprovação que eu acabei de fazer
n sobre 3 elevado a k igual a zero, e você vai entender exatamente qual é o problema disso, certo? Bom, continuando aqui, teríamos aqui n sobre 3 elevado a k igual a 1. Então, n é o mesmo que o quê? 3 elevado a k. E aplicando a propriedade logarítmica, já que exponenciação inversa do logaritmo, então você teria que k igual a o log, onde a base é a própria base do k, e o termo em questão que queremos descobrir é o n. Ok. Agora isso, aplicamos o teorema mestre, onde a gente vai pegar o custo da base da recursão mais todo o custo fora da recursividade. Então, a gente teria aqui o A, né, que é 2 elevado a k, multiplicado por D. Quem é D? É 1. E o que representa D mesmo? D representa o custo que há na base da recursividade. Ok? E tudo isso somado mais a função de n. Só que é somado todos os custos que teve fora da recursividade. Então, que não são recursivos, né? Dentro da recursividade vai ter, obviamente, mas que não, os custos não recursivos. Ou seja, os custos de, enfim, n. E aí vamos separar com o seguinte, certo? Tá vendo aqui, ó? N sobre 3 multiplicado por 2, depois n sobre 3 elevado ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, só que todos multiplicados por quem? Por 1/4. Esse 1/4 ele aumenta? Não. Então, é o mesmo que eu dizer o quê? Eu posso evidenciar tanto o 1/4 quanto o n. Logo, eu teria o seguinte detalhe daqui, ó. N sobre 1/4. Multiplicando, pronto, multiplicando quem? Esse 2 sobre 3, depois esse 2 sobre ao quadrado sobre 3 ao quadrado, e isso infinitas vezes até chegar em quem? Infinitas não. Isso até chegar em quem? Em k menos 1. Então, a gente tem que começar com quem? Com 1. Por que com 1? Porque é o primeiro termo que aparece aqui. Depois 2 sobre 3, depois 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, e eu ia somar tudo isso aqui. E, consequentemente, eu ia chegar, depois de um tempo, eu vou só expandir aqui. Pronto, tá ótimo. E depois, consequentemente, eu ia chegar em 2 elevado ao cubo, dividido por 3 elevado ao cubo, até chegar em finalmente quem? Em 2 elevado a k menos 1 sobre 3 elevado a k menos 1. Por que k menos 1 e não k? Porque o custo na base da recursão já está aqui. Então, o custo antes de chegar na base da recursão é até onde? Até k menos 1. E se você ver, isso aqui está com progressão geométrica. Beleza. Quem é o primeiro termo? É 1. Quem é a razão? Ou seja, está multiplicando por quanto? Por 2 sobre 3. Ok. E a quantidade de termos? Bom, em uma progressão geométrica, o termo 1 é considerado o quê? O termo 0. Como assim? Veja, isso é 2 elevado a 1, representa o termo 2, certo? Só que veja, ele vai 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, beleza, até o termo 2 elevado a k menos 1. Só que você pode escrever esse 1 de outra forma, que é 1 vezes 2 elevado a 3, ambos elevados a quanto? 0. Porque todo número elevado a 0, com exceção do próprio 0, que entra em um debate matemático, ele vai dar igual a 1. Que foi comprovado, inclusive, na aula de progressão geométrica. Por favor, se você não entende esse conceito, veja lá. E beleza. Então, o que isso representa? Eu estou indo do termo 0 até o termo k menos 1. De 0 até k menos 1, eu tenho k termos. Por que k termos? Porque, por exemplo, de 1 até 1, eu só tenho um número aqui dentro. Agora, de 0 até 1, eu tenho um número 0, eu tenho um número 1. Logo, em função de 1, eu teria 1 mais um termo. Se fosse de 0 até 2, eu teria quantos termos aqui? 0, 1 e 2. Logo, 2 mais um termo. Então, de 0 até k menos 1, eu tenho k menos 1 mais 1. Logo, tenho k termos. Diante dessa explicação,
a quantidade de termos em minha progressão geométrica correspondem a k termos. Dito isso, vamos aplicar a fórmula de progressão geométrica, onde a soma de todos os termos da progressão geométrica corresponde ao primeiro termo, multiplicado por a razão, que é 2 sobre 3, elevada à quantidade de quê? De termos. Menos 1, e isso sobre a razão menos 1. Se você notar, iria ficar isso aqui. E a gente sabe quanto é o valor de quem? De 3 elevado a k. É n. Então basta substituir. Logo, 2 elevado a k sobre 3 elevado a k é o mesmo que 2 elevado a k sobre n. Diante disso, aí detalhe, 2 terços menos 1 é o mesmo que o quê? Menos 1 terço. Por quê? Porque 1 é o mesmo que 3 terços. Logo, 3 terços negativo com mais 2 terços positivo dá menos 1 terço. Então, a gente ficaria com isto daqui. Só que veja, se você pega alguma coisa e divide por 1 terço, é o mesmo que você fazer o quê? Multiplicar ela por 3. Então, passando para cá, você teria que o Sn é igual a 3 negativo vezes 2 elevado a k sobre n menos 1. E resolvendo essa multiplicação, você se depararia com o quê? Menos 2 elevado a k menos 3 vezes 2 elevado a k sobre n menos vezes menos 1, que está sendo multiplicado por menos 3. Então, mais 3. Beleza, só que tudo isso a gente não deixou evidenciado n sobre 4, então precisa multiplicar por n sobre 4. E aí você resolveria, que ficaria o quê? Veja, n com n corta. Então, para esse caso aqui, ficaria como? Menos 3 vezes 2 elevado a k sobre 4. E o outro termo à direita, mais 3, ele é multiplicar por n sobre 4. Logo, 3n sobre 4. E aí, agora, a gente ia somar com a parte da base da recursão, que é 2 elevado a k vezes 1, né, que no caso é 2 elevado a k. Ok. Ou seja, você soma essa parte com toda esta daqui. Se você perceber, a gente tem 2 elevado a k menos 3 vezes 2 elevado a k sobre 4. Então, quando você somar esses dois, é o mesmo você dizer que vai ter o quê? 2 elevado a k sobre 4, mais 3n sobre 4. Então, essa daqui seria a sua resposta. Mas, falta dizer o quê? Em termos de notação O, é de 2 elevado a k ou de 3n? Bom, primeiro vamos substituir 2 elevado a k em função de n. A gente sabe que k é quanto? É o log de n na base 3. Logo, isso é o mesmo que isso. E, consequentemente, é o mesmo que isso daqui. Que se você trocar a posição desses dois, não haverá diferença, o resultado será o mesmo. Se esse conceito não está lembrado, por favor, veja a aula de conceitos matemáticos, a parte de propriedades logarítmicas, certo? Então, você teria isso daqui. E a pergunta que se faz é, em termos de notação O, a gente pega apenas o quê? As constantes são desconsideradas. Então, o nosso seguinte questionamento seria, tendendo ao infinito, quem é mais relevante? O n elevado ao log de 2 na base 3 ou n? Quem aqui é mais relevante?
Veja, inclusive, se esse conceito de notação O não está claro para você, por favor, veja a aula de notação, de explicação de notação O. Vai tirar suas dúvidas. Ok. Diante disso, você concorda comigo que se você apenas coloca n, é o mesmo que induzir, que é n elevado a 1. Quem é maior? A gente está comparando o quê? Quem é maior? Log de 2 na base de 3 ou 1? Tem dois jeitos de comprovar isso aqui. Vou dizer qual é o mais fácil. Bom, 1 é o mesmo que o quê? Log de 3 na base 3. E isso com certeza é maior que log de 2 na mesma base. Então, isso aqui já é resposta suficiente. Outra resposta que você pode dizer também é só dizer que log de 2 na base 3 com certeza é menor que 1. Então, você tem essas duas soluções de justificar. E você precisa justificar, ok? Não basta apenas dizer e assumir que a pessoa irá entender. Você precisa colocar uma comprovação do que você fez é verdade. Então, você iria concluir que o termo que domina a função é quem? É o 3n sobre 4, que em notação O é de n. Por isso, em termos de notação O, isso aqui seria de O de n. Ok? Espero que tenha ficado claro. E agora eu vou mostrar mais questões. Volto em breve.